Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía implacavelmente sobre Riacho Vilo, envolvendo a pequena cidade em um véu frio e cinzento. As gotas batiam com força nos telhados desgastados e nas calçadas desertas, formando pequenos rios que carregavam folhas secas e papéis amassados. O vento, inicialmente fraco, ganhará força com o passar das horas, sacudindo os galhos nus dos velhos bordos e fazendo chacoalhar as placas enferrujadas dos comércios há muito fechados. Nesse ambiente úmido e silencioso, apenas o estrondo distante do trovão quebrava a monotonia. Intermitentemente relâmpagos riscavam o céu escuro, iluminando fugazmente as ruas vazias e a fachada decrépita do prédio. Escola Secundária Willow Creek. Eram pouco mais de 19 horas quando Daniel Harper, 38, agarrava o volante de sua velha picape Ford, com as feições contraídas e a barba por fazer. O para-brisa embaçado escorria sob as repetidas passadas dos limpadores de para-brisa que ele operava mecanicamente, como se para espantar um cansaço persistente que nada tinha a ver com a chuva. Ex-bombeiro aposentado após uma lesão no joelho, Daniel havia mudado de vida alguns anos antes. Agora trabalhava como operário de manutenção na escola secundária local, um emprego tranquilo que lhe dava tempo para o que mais importava. Sua filha Lírio, essa menina alegre e travessa de 8 anos, se tornou seu mundo inteiro desde a trágica morte de sua esposa Emília, que morreu no parto 8 anos antes. Naquela noite, como em todas as outras, Daniel tinha acabado de deixar Lily na casa da vizinha, a senhora Jensen, uma aposentada gentil que às vezes ajudava o pai sobrecarregado. Enquanto dirigia de volta para sua modesta casa, aninhada nos arredores da cidade, seus pensamentos vagavam pela refeição a preparar, pela lição de casa a supervisionar e pela sensação incômoda de que nunca conseguia fazer tudo. De repente, seus faróis iluminaram uma figura imóvel, congelada sob um abrigo de ponto de ônibus destruído. Na esquina da Hospital Drive, a mulher parecia congelada na chuva torrencial, seu jaleco branco de enfermeira grudado na pele, encharcado até os ossos. Sua bolsa, agarrada a ela como um tesouro frágil, parecia a única coisa que a conectava ao mundo. Daniel instintivamente diminuiu o passo, seu olhar era uma mistura de preocupação e curiosidade. Ele abaixou a janela, deixando entrar um hálito frio carregado com cheiro de terra molhada. Ei, você vai pegar pneumonia nesse tempo. Entre, eu te levo de volta. Sua voz era firme, mas calorosa, como um farol na tempestade. A mulher hesitou por um instante, os olhos buscando uma saída na noite chuvosa. Ela olhou para a estrada escorregadia, depois para o veículo e por fim para o próprio Daniel. Nessa troca silenciosa, havia uma angústia que ele não conseguia nomear. Então, sem dizer uma palavra, ela abriu a porta e entrou. Seu corpo tremia, seus dentes batiam levemente. Lá atrás, Lily olhou curiosamente, observando o recém-chegado com a inocência apropriada à sua idade. Boa noite, a menina disse suavemente. Boa noite, a mulher respondeu com uma voz quebrada, quase inaudível. Eu sou Amanda. Daniel virou a cabeça em sua direção e viu um distintivo preso em sua blusa, mas quase apagado pelo tempo e pelo uso. Amanda Reis, enfermeira. O que ele ainda não sabia era que esse simples encontro destruiria tudo o que ele achava que sabia sobre seu passado, sua família e seu futuro. Ao chegarem à casa de Daniel, o calor suave da casa contrastava fortemente com a tempestade que rugia lá fora. Amanda entrou lentamente com o olhar incerto, os ombros tremendo sob as roupas encharcadas. Seu rosto pálido e cansado, trazia as marcas de uma noite de angústia e solidão. Suas mãos, finas e frágeis, pareciam geladas, como se estivessem congeladas no tempo. Sem dizer uma palavra, Daniel pegou uma toalha grossa de uma cadeira perto da lareira e entregou a ela. Amanda a enrolou nos ombros, buscando abrigo do frio, que não era só da chuva. Lily, sentada no sofá, observava a cena com a simplicidade de um coração inocente. Levantou-se, com os olhos brilhando de compaixão. Pai, ela pode ficar para o jantar? Ela parece triste. Daniel hesitou, surpreso com a espontaneidade da filha. Fazia muito tempo que não recebia alguém em casa, muito menos um estranho molhado e silencioso. No entanto, a expressão de Amanda inspirou nele uma espécie de ternura protetora. Claro, por que não? Ele finalmente respondeu, sorrindo suavemente. Na cozinha, Daniel preparou rapidamente uma tigela de sopa quente, fervendo a água na panela em fogo baixo. Amanda sentou-se à mesa, ainda enrolada na toalha, os dedos brincando nervosamente com as bordas desfiadas. A primeira mordida na sopa pareceu quente, mas ela agradeceu com um simples aceno de cabeça. Aos poucos, o silêncio foi ficando mais confortável,
e Amanda ousou-se abrir um pouco. Voltei a trabalhar há algumas semanas no Hospital St. Mary. Ela começou com a voz fraca, quase quebrada. Depois de uma longa pausa, longe. Tive que me mudar de estado. Muitas coisas aconteceram. Daniel assentiu, encorajando gentilmente sem pressa. Uma perda pessoal. Me obrigou a dar um tempo. Mas estou tentando voltar, aos poucos. Ela desviou o olhar, com os olhos marejados. Daniel então notou um leve tremor em suas mãos, um véu de tristeza que ela tentava esconder. Mas o que ele não viu, o que ainda não suspeitava, era o que Amanda vinha guardando com força na bolsa, escondido sob o jaleco branco, desde que se conheceram. Um segredo precioso e frágil, um pedaço do passado que ela só queria revelar na hora certa. Depois do jantar, a doce voz de Lily ecoou pela casa. Vou dormir, pai. Ela subiu as escadas, seus passos leves ecoando no velho piso de madeira. Daniel olhou para trás, prestes a oferecer uma carona para Amanda, mas ela balançou a cabeça lentamente, com o olhar fixo em outro lugar. Amanda permaneceu imóvel junto à parede da sala, fascinada pelas fotografias emolduradas que adornavam o ambiente. Os instantâneos retratavam uma vida simples, momentos roubados da alegria. Daniel segurando a filha nos braços, um primeiro aniversário, férias à beira de um lago. Daniel caminhou silenciosamente em direção à cozinha, preparando um café para espantar o frio que lhe queimava os ossos. Então, com um movimento quase furtivo, ele viu Amanda remexendo com a mão trêmula na bolsa a seus pés. Lentamente ela tirou um porta-retratos quebrado com os cantos lascados. Ela o segurou contra o corpo como um talismã, seus olhos cheios de emoção examinando a foto com uma intensidade de partir o coração. Intrigado e preocupado, Daniel se aproximou dela, sua voz suave, mas firme. O que é isso? Surpresa, Amanda se assustou. Ela se apressou em guardar o porta-retrato na bolsa, mas Daniel já estava com o olhar fixo na foto. Ele pegou a moldura com cuidado. A foto era antiga, borrada, amarelada pelo tempo. Mostrava um bebê pequeno e frágil, enrolado em um cobertor, dormindo em uma incubadora. Um anjinho lutando pela vida. Na parte de trás da moldura, uma etiqueta escrita à mão continha estas palavras simples e pungentes. Lily Harper, 2016. O coração de Daniel afundou violentamente. Uma mistura de descrença, dor e esperança subitamente o dominou. Por quê? Por que você tem isso? Ele perguntou com a voz trêmula, como se dizer aquelas palavras pudesse quebrar algo irreparável. Amanda abaixou a cabeça, com lágrimas ameaçando cair. Eu era a enfermeira neonatal. Aquela que cuidou de Lily quando ela nasceu prematuramente. Ela pesava apenas 1 quilo, pouco mais que um saco de farinha. Ninguém acreditava que ela sobreviveria. Um silêncio pesado caiu entre eles, interrompido apenas pelo tic-tac surdo do relógio de parede. Então, em voz baixa, quase um sussurro. Sua esposa morreu no parto. Naquele dia fiz uma promessa silenciosa, diante do berço dela, proteger sua filha. A todo custo. Daniel desabou na cadeira atordoado enquanto o peso dessas revelações caía sobre ele como uma avalanche. Mas, Amanda continuou com a voz embargada. Poucos dias depois fui transferido. Por razões administrativas. Tentei acompanhar o progresso dela de longe para ficar de olho nela, mas nunca consegui contato. Era como se o destino estivesse me levando para longe desta missão. Daniel passou a mão trêmula pelo rosto, tentando conter a onda de emoções. Então por que voltar agora? Amanda agarrou a moldura como se quisesse segurá-la, com a respiração rouca na garganta. Porque perdi tudo. Meu emprego, minha família, minha estabilidade. E não me resta nada, exceto esta lembrança, esta promessa. Esta noite, quando vi a Lily, soube que não podia mais fugir. Eu precisava saber que ela estava bem. Ela finalmente levantou os olhos úmidos, encarando Daniel com uma sinceridade desarmante. Não estou pedindo nada. Só que me deixe ficar aqui, se não se importar. O silêncio se estendeu, pesado e carregado de verdade. Daniel sentiu no fundo que aquela noite marcava um ponto de virada, um passo em direção a um futuro que ele nunca ousara imaginar. A casa estava silenciosa, banhada pela luz filtrada pela chuva que ainda batia nas janelas. Apenas a voz baixa de Daniel ecoava em trechos pela sala, misturando-se às respostas abafadas de Amanda. Estavam imersos naquele momento frágil, repleto de verdades dolorosas e revelações suspensas. Então, do topo da escada, ouviu-se um leve rangido. Lírio, de pijama, o cabelo desgrenhado e um bicho de pelúcia nos braços, desceu lentamente as escadas. Guiada pelo instinto de uma criança que pressente que algo importante está acontecendo. Esfregou os olhos ainda meio sonolentos e parou no último degrau, observando a cena.
Ela viu seu pai sentado ali, com o rosto congelado de emoção, e Amanda, encolhida como uma bola com os olhos marejados, segurando um porta-retratos contra o corpo. Papai, ela disse suavemente, é o anjo? Daniel deu um pequeno pulo e se virou surpreso. Que anjo, querida? Lily desceu os últimos degraus e aproximou-se de Amanda sem medo. Havia uma certeza em seu olhar, um reconhecimento inexplicável, quase místico. Ela sentou-se ao lado de Amanda no sofá, colocando seu bicho de pelúcia entre elas. Você me disse, quando eu era pequena, que um anjo cuidava de mim no hospital. Quando eu estava naquela caixa grande que apitava, e a mamãe já tinha ido embora. Amanda ergueu os olhos lentamente, impressionada. A voz da criança soava como uma brisa suave, mas despertava um furacão de memórias enterradas dentro dela. Lembro-me de um sonho que tenho o tempo todo. Eu era bem pequena, e havia uma senhora de jaleco branco. Ela estava me olhando pela janela e colocando a mão na incubadora. Ela me dizia, segure firme, pequena lutadora. E ela tinha um colar com uma estrela linda e brilhante. Amanda, com os lábios trêmulos, levou lentamente a mão ao pescoço. Tirou de debaixo da blusa uma velha pingente de prata simples, mas desgastado, no formato de uma estrela de 5 pontas. As bordas estavam ligeiramente manchadas, mas o formato permanecia intacto, assim como a memória que simbolizava. Ela olhou para ele por um momento, moveu-se e então o entregou a Lily com uma lentidão sagrada. Fui eu, Amanda sussurrou enquanto as lágrimas finalmente escorriam livremente por suas bochechas. Você era tão pequena, tão frágil. Eu olhava para você todas as noites, e você lutava, minuto após minuto. Você me deu esperança, no momento em que eu a havia perdido. Você nunca me abandonou, nem nos meus sonhos. Lily ergueu os olhos, e naquele olhar infantil não havia surpresa nem medo. Apenas uma serenidade avassaladora. Ela sorri, aquele sorriso puro que desarma os adultos. Eu sabia. Ela pegou a mão de Amanda na sua, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Daniel, incapaz de falar, sentiu a garganta apertar. Um calor profundo subiu-lhe ao peito, como se um pedaço perdido em suas vidas tivesse acabado de ser encontrado no lugar. E naquele silêncio sagrado, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio e pela chuva batendo nas janelas, um antigo vínculo foi renovado. Um juramento invisível transformado em uma presença viva. Naquela noite, Amanda não foi embora. A chuva continuava a cair lá fora, mas dentro de casa, uma nova calma se instalara, quase sagrada. Daniel, ainda abalado pelas revelações, levantou-se lentamente e, sem pensar muito, disse-lhe com uma voz grave, suavizada pela emoção. Tem um quarto disponível, se você quiser ficar. Quer dizer, por hoje à noite. Amanda ergueu o olhar, surpresa. Tentou ler nos olhos dele se havia um simples gesto de piedade ou algo mais humano, mais profundo. O que viu a levou às lágrimas, uma mão estendida, uma gratidão silenciosa. Ela sentiu, com a voz quase apagada. Obrigada, Daniel. Eu acho que não teria forças para ir embora. Ela dormiu pouco naquela noite. Deitada no quarto de hóspedes, em lençóis com cheiro de lavanda e linho limpo, ela ouviu a chuva batendo nas janelas e o silêncio reconfortante de uma casa ocupada. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia mais fugitiva, culpada ou invisível. Apenas, em seu lugar. Os dias passaram. Amanda retornou ao Hospital St. Mary e se viu de volta aos corredores que um dia deixará para trás, rostos familiares, os sons reconfortantes dos monitores e passos suaves. Mas seu cotidiano não se limitava mais a plantões e incubadoras. Cada vez mais, ela ia direto para a casa de Daniel e Lily. Deixava a mochila lá, vestia um avental, ajudava Lily com a lição de casa ou lia uma história para ela antes de dormir. A princípio, ela teve o cuidado de não se impor demais. Mas muito rapidamente nem a casa nem seus moradores lhe deram essa escolha, ela já fazia parte do cenário. Uma xícara de chá colocada em seu lugar. Um desenho de Lily com as palavras, Amanda, eu te amo além das estrelas. Um casaco pendurado ao lado do de Daniel. Aos poucos, ela foi parando de dormir no quarto de hóspedes como reserva. Ela estava lá, em casa. Daniel, por outro lado, estava passando por um processo lento. A princípio desconfiado e na defensiva, ele observava Amanda com a contenção de quem perdeu demais para confiar novamente. Mas cada gesto, cada olhar de Amanda para Lily dissipava suas dúvidas. Ela não estava ali para escapar ou preencher um vazio pessoal. Ela estava lá ponto para ambos, como uma peça do quebra-cabeça que ele nunca soube como encontrar. Certa noite, ele a observou através da porta debruçada sobre a cama de Lily, cantando uma canção de ninar. A voz de Amanda tremia um pouco, mas carregava uma ternura genuína, quase maternal.
Daniel sentiu uma pontada no coração. Não era ciúme, era gratidão. E então, uma manhã na suave luz da primavera, enquanto o sol espreitava através das cortinas da cozinha e o café fumegava nas xícaras, Lily entrou de pijama, com um boletim escolar na mão. Pai, a Amanda pode ir com a gente ao piquenique da escola? Ela é tipo uma tia mágica. Amanda corou de surpresa. Ela abriu a boca para protestar por educação, mas Daniel se adiantou. Ele olhou para ela e sorriu suavemente. E naquele sorriso não havia mais medo, nem distância, nem suspeita. Apenas gratidão. E algo ainda mais profundo, algo que nenhuma palavra poderia expressar. 3 anos depois, em uma manhã tranquila e alegre, em uma sala de conferências cheia de documentos, canetas e advogados discretos, Amanda Reis já assinou oficialmente os papéis que a nomeavam como tutora legal de Lily em caso de acidente. Daniel, sentado ao lado dela, apertou gentilmente sua mão e Lily, já adulta, colocou no pescoço o pingente em forma de estrela que Amanda lhe dera 3 anos antes. Não se tratava apenas de precauções administrativas. Era o reconhecimento formal de um vínculo indestrutível, tecido na dor, nutrido pelo amor e fortalecido pela presença. Amanda encontrou muito mais que um lar. Ela havia encontrado uma família. E Daniel, aquele que acreditara que seu coração permaneceria para sempre preso à memória de Emily, reencontrara a esperança. Ele não havia substituído o amor perdido. Ele o havia transformado. Passado adiante. Não era mais uma história de sobrevivência. Foi um renascimento.